Senhoras e senhores, tivemos aí a delação do século na CPMI do golpe. A Walter Delgatti Neto jogou bomba pra todo lado. Hoje foi um bombardeio no Congresso Nacional. Olha, eu tô curioso para ver o Jornal Nacional de hoje, viu? Porque o de ontem foi pancadaria atrás de pancadaria pra cima do Bolsonaro e da Carla Zambelli, com a delação que o Walter Delgatti fez na Polícia Federal. O de hoje, o Walter Delgatti diz tudo o que falou pra Polícia Federal ali em pessoa. Chegou num nível que ele xingou o Sérgio Moro de bandido, a Damares Alves chegou a ameaçar de morte o Walter Delgatti, para você ver o desespero dos bolsonaristas. A Damares Alves, eu vou mostrar o vídeo aqui, ela ameaça ele de morte. Ela fala, olha, sua vida está em risco, viu? Se isso não é tentativa de obstrução de justiça, de coagir um delator, eu não sei o que é. Aliás, espero que a Polícia Federal comece a investigar a Damares Alves, porque isso aí é crime o que fez a Damares. Eu peço primeiro a sua inscrição aqui no canal, e eu já vou mostrar o vídeo da Damares e mostrar aqui um resuminho de tudo que falou o Walter Delgatti. É muita delação, é muito crime do Bolsonaro que o Walter Delgatti delatou. E segundo a Globo, a Polícia Federal já comprovou tudo o que foi dito. Então, a Globo não diz tudo, mas boa parte do que foi dito foi comprovado já pela Polícia Federal, e o Walter Delgatti foi convocado para amanhã prestar um novo depoimento, porque, ao que parece, entre ontem e hoje, a Polícia Federal conseguiu já mais detalhes de algumas coisas que ele falou no depoimento de ontem. Então a polícia quer saber outros detalhes aí. Então veremos aí, a coisa tá feia pro Bolsonaro. Eu não me surpreendo se amanhã, sábado, domingo, segunda principalmente, a Carla Zambelli ou o Bolsonaro, ou os dois, acabarem presos, viu? Porque a coisa tá muito feia. E lembre-se, ontem à noite a Polícia Federal fez uma operação contra o Frederick Wassef, que deu uma bomba que tá lá em Brasília. O Bolsonaro tá em pânico. Então, primeiro, ó, começar aqui pela Damares. Tem uma pessoa nessa nação que é o tempo todo atacada, criticada, injustiçada, sou eu. E não saio por aí fazendo vingança. E eu disse aqui, bandido. E o seu advogado ouviu. E me chamou da mesa aí, presidente, 3 vezes que eu sou bandida. Ele disse, bandida é a senhora, 3 vezes. Só vou dizer o seguinte, a vida dá volta. E é a tua vida que está em risco. Que Deus tenha misericórdia de você. Se tem uma pessoa... Isso aí, a tua vida está em risco. Falando aí por uma chefe de quadrilha aí. Não é ameaça de morte. Eu não sei o que é para um cara que delatou aí o chefe dela, lembre-se. O cara que delatou o Bolsonaro. Lembrando que a Damares Alves aí, o avião da família dela é usado por traficantes de drogas. O avião da família da Damares Alves lá no Pará, em Belém, foi pego aí com 300 quilos de drogas. E não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez. Então veja que a Damares Alves não é a pessoa aí mais menos barra pesada do mundo, não. Ela é toda assim, amorosa, mas é linha dura, viu? Então, isso foi no final, viu? Isso foi no final. Por quê? Porque no começo o Walter Delgatti confirmou que a Carla Zambelli o pagou, ele disse agora os valores, R$40 mil para que ele invadisse sistemas do CNJ e cometesse outros delitos como hacker. Ok. Diz ele que se reuniu com o Bolsonaro. A Polícia Federal tem prova de tudo isso, viu? Que se reuniu com o Bolsonaro no Palácio do Alvorada e ali foi o Bolsonaro quem pediu para que ele invadisse as urnas. Ele também disse que o Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ou seja, aí menos de um mês antes da eleição, o Bolsonaro pretendia ir com uma urna eletrônica que seria cedida provavelmente pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, a OAB, ultimamente, toda vez que a OAB se mete, é para defender o Bolsonaro. Tá uma vergonha lá. E essa urna teria um código-fonte diferente das urnas. Teria uma programação ali que não importa o que você digitasse, o voto iria para outro número. A coisa mais fácil do mundo de fazer para um programador, mas é a coisa mais fácil do mundo. Não dá 2 minutos de programação. Você coloca, não importa o que a pessoa digitar, vai aparecer ali 13. Coisa mais fácil do mundo. Então, como não conseguiram hackear a urna verdadeira, iam simplesmente trocar o código-fonte, colocar ali a mesma caixinha, a mesma telinha ali, para ficar igual, os mesmos botõezinhos, e ali ia ter uma programação diferente. Daí, esse era o plano do Bolsonaro para falar, tá vendo? Dá para fraudar a urna, trocar a programação dela, de uma delas, né? Não dá para fazer com todas. Eu vou te dar um resuminho de todas as delações do Walter Delgatti, porque o deputado Pastor Vieira do PSOL conseguiu este bom resumo aqui, ó. Vamos lá. Walter Delgatti aqui. Esse trecho aqui vai para a história do Brasil, viu? Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro.
Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O arquiteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Eu acho que depois dessa bateria aí de perguntas, o pastor Henrique Vieira, o deputado, eu acho que depois dessa bateria de perguntas não tem muito o que falar aí não, né? A coisa ficou feia para o presidente Bolsonaro, assim, com a voz aí do Walter Delgatti. Diz ele o seguinte: o Bolsonaro não apenas pediu para hackear a urna, ele tinha esse plano para o dia 7 e queria que o Walter Delgatti assumisse um grampo que teria sido feito por pessoas no exterior. E agora vem a pior parte. E isso foi uma das primeiras coisas que o Walter Delgatti falou na CPMI, ou seja, 9 da manhã, 9 e pouco da manhã, ele já tinha dado a declaração de que pessoas fora do Brasil grampearam o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro queria que ele assumisse esse BO. E que o Bolsonaro disse ao Walter Delgatti que se algum juiz o prendesse, ele mandava prender o juiz. Palavras do Walter Delgatti. Ok. Eis que o advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten, ele já respondeu na hora. 11 da manhã já tinha a resposta ali do advogado do Bolsonaro. A resposta do Fábio Weingarten era melhor não ter falado nada, mas é aquele nível que eu falo, como a gente tem sorte que esse pessoal é burro, viu? Defesa de Bolsonaro diz que entorno primário do ex-presidente nunca fez grampo. Eu vou te ler aqui a declaração toda do Fábio Weingarten, e é um negócio... Eu desconheço quem tenha feito reunião individual com o presidente Jair Bolsonaro cuja duração tenha sido de 1h30. Duvido! Mente. Diz o Weingarten que ninguém nunca se reuniu por 1h30 com o Bolsonaro. Pô, tem a foto do Delgatti entrando e dele saindo do Palácio do Planalto. Tem inúmeras agendas do Bolsonaro com reuniões de 3, 4 horas, principalmente quando ele estava tentando o golpe de Estado em 2020, em 2021, ali antes do 7 de setembro, em 2022 durante o período eleitoral. Tem várias reuniões do Bolsonaro que duram horas, mas pro Fábio Weingarten, não. Aí olha só, Fábio Weingarten diz: nunca, jamais houve grampo nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente. Mente. Diz aí Fábio Weingarten, esse é o advogado. Ao invés de ele se manifestar nos autos, ele vai para o Twitter. Imagina você aí, tá num processo que tá mal, e seu advogado vai pro Twitter sair atacando os outros. Pois bem, o entorno primário do Bolsonaro nunca pediu grampo. Agora o entorno secundário, terciário, o quarto, quinto, 10º entorno do Bolsonaro, aí já não se sabe, né? E agora vem a pergunta, o que o Weingarten considera como o entorno primário do Bolsonaro? Quem é? O Bolsonaro e os filhos só? Os ministros contam como entorno primário? Aquela Zambelli é entorno primário ou ela já é secundário? Terciário, talvez? Não dá para saber, né? Então, veja que a declaração do advogado não nega. É o entorno primário, não. Os outros, aí a coisa já muda de figura. Será que os filhos do Bolsonaro também ele não considera entorno primário? O Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro são, a Polícia Federal diz, não sou eu, são aí chefes do gabinete do ódio de um esquema que tem toda a golpe de Estado no Brasil. Então, será que eles não moram em Brasília, não moram nem na mesma cidade, então não são considerados como entorno primário? Estranho, né? Mas o Flávio mora em Brasília, então é estranho. Pois bem, eis que não foi só isso que o Walter falou, não. O Walter Delgatti foi pra cima. Aí, os detetivões da internet acharam este vídeo aqui de 2021. Uma entrevista do Bolsonaro para a Rádio Itatiaia. Olha o que o Bolsonaro falava em 2021, viu? Que essa leva das eleições de 2014. Como? O hacker veio aqui com gente que entende de informática, hacker do bem, né? O pessoal que entende de informática, e mostrando. Eu vou comprovar semana que vem que dá para fraudar as eleições de 2014. Como? O hacker. Mas em 2021, Bolsonaro já falava que queria contratar um hacker do bem para comprovar que tinha fraude nas urnas. Quer dizer, isso foi um ano. A entrevista foi em junho
de 2021. Quer dizer, foi 1 ano e 3 meses antes do Bolsonaro, 1 ano e 2 meses antes do Bolsonaro contratar aí o Walter Delgatti Neto. Quer dizer, pensa num cara que consegue produzir provas contra si mesmo, mas com uma capacidade que eu nunca vi na minha vida. E eu vou te falar mais, se fosse uma série da Netflix, do Amazon, eu já teria parado de assistir. Porque ia falar, não tem como os vilões serem tão burros. Não dá, eu não assisto mais isso. Tem série que eu tô assistindo com a minha esposa que eu falo, pô, tá muito forçado, não tem como isso acontecer na vida real. Mas olha, tem, ó, você vê que tem. É aquele nível que a gente fica embasbacado com o nível desse pessoal. O cara conseguiu provar que ele é criminoso de todas as maneiras possíveis. Eis que Walter Delgatti vai pra cima. Vamos lá. Outra aí do Walter Delgatti. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Eu falei, Aí, ó, o pior é que você consegue imaginar essas palavras saindo da boca do Bolsonaro. É difícil alguém falar, não consigo o Bolsonaro falando isso. Eu não consigo imaginar o Bolsonaro falando isso. É difícil, né? Eu imagino, mas ó, eu imagino assim, bem o Bolsonaro falando isso. Só que outra aqui do Walter Delgatti, o plano para o 7 de setembro. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. O código-fonte da urna, Certo. eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá, com os técnicos, você explica tudo isso. Bom, diante disso, de tudo isso aí que foi exposto, os deputados da CPMI já protocolaram aí o pedido de prisão do Bolsonaro, o indiciamento dele e para a Polícia Federal também quebrar os sigilos aí e vão investigar agora o seguinte, peraí, então teve essa ligação que a Carla Zambelli pegou um celular e ligou para o Bolsonaro e o Walter Delgatti falou com ele. Segundo aí a reportagem do Globo News, a Polícia Federal já confirmou, toda essa parte aí da história foi confirmada. O que não dá para confirmar, e aí fica a palavra de um contra o outro, é o seguinte, o Walter Delgatti diz, o Bolsonaro falou isso, o Bolsonaro falou aquilo, só que o Bolsonaro vai dizer, eu não disse. Você não tinha um microfone no lugar para saber se ele realmente falou? Então vai ficar a palavra de um contra o outro. O problema para o Bolsonaro é o seguinte, é por isso que a prisão dele foi pedida e que já se fala abertamente na prisão do Bolsonaro em Brasília. O problema maior é o seguinte, tudo que o Walter Delgatti diz que dá para ser comprovado, foi comprovado. Tudo que, dá para comprovar que houve a ligação? Dá, comprova. Ele se encontrou com o Bolsonaro? Dá, comprova. E ele falou que se encontrou antes de saber que tinha foto do incômodo e tudo mais. Comprovaram. Olha, ele foi ao Ministério da Defesa, não tem ali o registro de entrada dele, nem no Palácio do Alvorada, nem no Ministério da Defesa, mas pelas câmeras dá para comprovar. Então a Polícia Federal conseguiu comprovar tudo. Olha, recebi pagamento da Carla Zambelli. Foi quanto? Foi 13 mil? Não, foi bem mais, foi 40 mil. A Polícia Federal já comprovou por saques e tudo mais, e por conversas que o Walter Delgatti mostrou com assessores da Carla Zambelli, que realmente houve um pagamento bem maior do que os 13 mil e pouco que acharam em Pix. Então teve pagamento em dinheiro em espécie, muito provavelmente dinheiro roubado, viu? Olha só o nível de como as coisas estão mudando. Eu lembro que numa das primeiras sessões do Congresso nesse ano, em fevereiro, começou o Congresso Nacional, tudo, um parlamentar do PSOL, se não me engano foi o Glauber, ele falou, o Bolsonaro tem que ser preso.
Os parlamentares da... Não foi o Globo, foi um outro. Tá, os parlamentares da extrema-direita começaram a chiar, começou uma gritaria e tudo mais, tá. Ok. Hoje, na sessão, o Fabiano Contarato, senador do PT, ele também falou, o Bolsonaro tem que ser preso. Ninguém falou nada. Tava cheio, os bolsominions já tinham chegado, eles não estavam no comecinho, mas chegaram ali depois das declarações bombásticas do Delgatti. Já tava lá Flávio, tava lá todo mundo. Ninguém falou nada. Você não vê o Flávio, não pode, como assim? Não. Todo mundo calado. E continua o Contarato com o discurso dele e fica aí. Eu falei, caramba, chegou num nível em que os próprios bolsonaristas, quando escutar o Bolsonaro preso, eles já não se revoltam. Ele já tá entrando na cabeça deles que o Bolsonaro vai ser preso. Eu lembro que eu falei aqui, depois do 8 de janeiro, eu falei algumas vezes em 2022, falei, olha, vamos bombardear muito o Bolsonaro antes de prendê-lo, porque vamos fazer com ele uma coisa que é o seguinte, tem que entrar na cabeça das pessoas, as pessoas têm que se acostumar com a ideia de Bolsonaro preso. Aí vão prendê-lo. Não vai ser um negócio, nossa, não esperávamos, não. Vai estar todo mundo esperando quando prender o Bolsonaro. Vai ser um negócio como hoje, você deve estar, caramba, o Bolsonaro vai ser preso muito em breve. Você está com esse sentimento hoje muito mais do que estava um mês atrás. Por quê? Porque nas últimas semanas tivemos inúmeras revelações. A coisa, o fogo está aumentando, o fogo é cada vez mais alto. Porém, quando tiver todo mundo com esse sentimento, caramba, não tem como esse cara ficar solto, aí ele é preso. Então tá chegando o dia D e a hora H. Para finalizar o vídeo, vou mostrar o melhor momento, que foi o Sérgio Moro com o Walter Delgatti. Falou na cara do Sérgio Moro. Olha que momento da história do Brasil, hein? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Eu diria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Eu peço escusas, então. Não pode chamar de criminoso? Escusas. E o melhor é que eu peço escusas. É o linguajar utilizado pelo Sérgio Moro. Eu peço escusas. Sempre que ele faz alguma coisa errada, é escusas. Criminoso contumaz, não é só um criminoso. Ele falou, eu li a parte privada das suas conversas. Quer dizer, imagino que tem nas conversas privadas do Moro, bom, não é nosso problema se é privado, né? Mas, diz aí o Walter Delgatti, é criminoso mesmo, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta contra esses malditos. Estão caindo um por um, viu? Falou!